Questão de número 20, vamos lá. A meia-vida de uma substância radioativa é o tempo necessário para que sua massa seja reduzida à metade, ou seja, é o tempo para que a massa dessa substância seja igual a 50% de uma determinada massa inicial. A meia-vida do frâncio 223 é de 22 minutos, eu vou destacar isso, tá bom? O tempo de meia-vida do frâncio, essa substância aí. Assim, determine o tempo necessário para que uma massa de 160 gramas de frâncio 223 se reduza a 2,5 gramas e assinale a opção correta. Saudações, candidatos, seja muito bem-vindo ao CPTEC. Eu sou o professor Luiz Antônio. Estamos numa série de videoaulas de correção da prova de matemática da Escola de Aprendiz de Marinheiro, que aconteceu no ano de 2023 para ingresso no ano de 2024. Essa prova foi uma reaplicação, porque a primeira prova foi anulada e a Marinha elaborou um outro concurso, tá bom? Essa questão aí é uma questão envolvendo função exponencial. Então, nós vamos ter que, inicialmente, montar a nossa função exponencial para que, em seguida, nós possamos resolver, nós podemos responder à questão. Bom, então, feita a leitura do problema, nós temos que observar o seguinte: a quantidade de gramas da substância vai ser sempre a quantidade inicial dessa substância, vezes a fração meio, porque o problema está falando de meia-vida, elevado a um expoente. Esse expoente ele tem que ser uma função do tempo. Então, esse expoente vai ser t dividido para 22. Professor Luiz Antônio, como é que você encontrou isso aí? Isso é óbvio? Não, não é óbvio montar essa função exponencial. Mas eu vou explicar para você da onde saiu esse meio aqui e da onde saiu esse expoente t sobre 22. Vai ser bem tranquilo, você vai entender. Primeiro, a fração meio é porque o problema fala de meia-vida. O problema fala que o tempo, meia-vida, é o tempo de uma substância para que ela se reduza à sua metade. Ou seja, dada uma quantidade inicial, uma massa inicial, existirá 50% dessa massa inicial após um tempo. E esse tempo, no caso do frâncio, é 22 minutos. Esse 22 minutos aqui é a cola para que eu possa montar essa função aí. Observe que a quantidade será a quantidade inicial vezes a metade para 22 minutos. Vamos calcular para 22 minutos. 22 minutos é o tempo. Então, aqui vai ficar 22 dividido para 22. Você concorda comigo? Essa fraçãozinha aqui, ó, t sobre 22, vai ser 22 dividido para 22, se o t for 22 minutos. Não é verdade? Bom, 22 dividido para 22 dá 1. Então, nós ficamos com a quantidade de frâncio igual à quantidade inicial vezes 1 meio elevado a 1. Então, isso comprova que a função é realmente essa daqui que eu escrevi. Agora, nós vamos responder a questão, porque o problema falou para a gente o seguinte, ó, falou para a gente assim, ó, uma quantidade inicial de 160 gramas de frâncio 223. Nós precisamos saber o tempo para que ele se reduza a 2,5 gramas. Então, cara, bem tranquilo, essa quantidade inicial aqui, ó, ele falou para a gente, é 160 gramas, tá bom? E a quantidade final, que é dado por esse Q aqui, ó, quantidade, tá bom? É 2,5. Então, basta substituirmos todo mundo que a gente tem aí. Então, nós vamos ficar com o seguinte resultado. 2,5 igual a 160 vezes meio elevado a t sobre 22. Esse 2,5, é claro que eu vou escrever esse 2,5 na forma de fração irredutível, que fica 5 sobre 2. Você concorda comigo? Se eu dividir 5 por 2, dá exatamente o 2,5. Então, nós teremos 5 meios igual a 160 vezes meio elevado a t sobre 22. Agora, nós vamos fazer cálculos com esses números que aparecem aqui. Ó. Esse 2 que está aqui, tá vendo? Ele está aqui dividindo, esse 160 está multiplicando, o 160 eu vou mandar para o outro lado, multiplicando 2,
e dividindo o 5. Então, nós vamos ficar com 5 dividido para 320 igual a 1 meio elevado a t sobre 22. Vou repetir o raciocínio. Multipliquei esse 160 aqui por 2 e encontrei esse 320, tá bom? Espero que você esteja acompanhando aí. Agora, nós vamos simplificar essa fração, 5 sobre 320, e isso dá 1 sobre 64. Você tem que dominar a simplificação de frações, não tem jeito. Você tem que dominar a matemática do ensino fundamental, tá legal? Bom, e agora, esse 1 sobre 64, eu vou escrever na base meio, que é meio elevado à sexta potência. Se você elevar 1 meio à sexta potência, você obtém exatamente 1 sobre 164. Poxa, professor Luiz Antônio, vendo assim você resolver, cara, é muito fácil, mas eu não consigo fazer. É uma questão de prática. É claro que essa questão aqui, ela não é uma das questões assim óbvias, né? Mais fáceis de resolver. Mas se você pegar o livro aí do Gelson Yes, pegar algumas baterias de exercícios envolvendo função exponencial, você vai chegar nesse nível, pode ter certeza. Agora, como nós temos aqui, ó, uma igualdade, isso aqui é uma igualdade, dos dois lados da igualdade nós temos potenciações e essas potenciações têm a mesma base, que é meio. Então, é só você desconsiderar as bases e igualar os expoentes aqui, ó. T sobre 22 tem que ser igual a 6, então T vai ser igual a 132 minutos, tá bom? Como é que eu obtive esses 132 minutos? Multipliquei 22 por 6 aqui. Agora, é claro que não tem essa resposta a 132 minutos. Por quê? Porque nós temos que transformar para hora e minuto. 132 minutos equivalem a 2 horas e 12 minutos, pessoal. Então, candidato, está aí, questão resolvida da aprendiz marinheiro. O gabarito é a letra D, tá vendo aí, ó? 2 horas e 12 minutos. Dá tempo da gente resolver mais uma, né? Vou resolver a questão de número 21 aqui, para a gente avançar. Vamos lá. A questão de número 21 diz o seguinte para a gente, ó. Um foguete sinalizador foi lançado durante uma operação de salvamento marítimo e permaneceu aceso durante toda a sua trajetória. A altura h em metros em relação ao nível do mar é dada pela função h de t igual a 8 mais 6t menos t ao quadrado. Eu vou destacar isso aqui no texto, tá? Cria esse hábito aí de você sempre destacar as informações importantes no texto, onde esse t é o tempo considerado em segundos. A luz emitida pelo foguete é útil apenas a partir de 13 metros acima do nível do mar. Assim, assinale a opção que apresenta o período máximo em segundos em que a luz será útil. Então, vamos lá, nós temos essa função aí, que eu vou reescrever para você, tá bom? Ó, h de t é igual a menos t ao quadrado mais 6t mais 8, tá bom? Só mudei a ordem aqui das parcelas, beleza? Porém, a luz ela só é útil 13 metros acima do nível do mar. Então, eu quero que isso aqui seja maior que 13. Então, nós temos a seguinte inequação do segundo grau para a gente resolver. Ó, menos t ao quadrado mais 6t mais 8. Isso tem que ser maior que 13. Nós vamos resolver. Nós vamos encontrar o intervalo de t, que é o tempo, para que isso aqui seja verdadeiro. É claro que o primeiro passo é mandar esse 13, né, que está de um lado, mandar para o outro lado da desigualdade. Então, nós vamos ficar com essa configuração aqui. Ó. Mandei o 13 para o outro lado, ele foi negativo. Menos t ao quadrado mais 6t menos 5 maior que zero. Bom, agora é o seguinte, eu vou reescrever do ladinho aqui para você. E nós vamos observar que isso aqui, para resolver isso, nós temos que fazer o estudo dos sinais dessa inequação aqui, ó, do segundo grau. Então, suponhamos que isso aqui seja uma função, tá? Essa expressão aqui seja uma função, beleza? Nós vamos escrever aqui, ó, as raízes dessa função, tá bom? As raízes dessa função serão, aqui não é f de x, né? É f de t, desculpa.
tá bom? As raízes dessa função são 1 e 5. Bom, se você resolver pela fórmula de Bhaskara ou por soma e produto, você vai encontrar essas raízes aqui, tá legal? E agora nós vamos colocar essas raízes numa reta aqui, ó, de t. Como essa função, pessoal, é uma parábola com a concavidade voltada para baixo, ela tem esse esboço aqui, ó, tá bom? Bom, nas raízes 1 e 5, nós temos bolinha aberta. E todos os valores entre 1 e 5 satisfazem aí a nossa inequação, tá bom? E aí, se nós observarmos, né, nós temos aí um período total de 4 segundos, tá bom? Por que o período total de 4 segundos? Porque de 1 até 5, nós temos 4 segundos. Então, é o total, é o tempo útil aí que a luz, né, fica acesa aí. Gabarito da nossa questão, letra C, 4 segundos. E aí, candidato, o que você achou da resolução dessas duas questões aí? Você achou fácil? Você achou difícil? Deixe o seu comentário aqui embaixo. Você é candidato à Escola de Aprendizes de Marinheiro? Eu espero ter ajudado você. Um grande abraço e até a próxima aula. Bons estudos!